Tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. Hoje a gente vai gravar a fórmula da distância de dois pontos, né? Uma fórmula importante que calcula a medida do segmento que une dois pontos. E a gente vai fazer isso no plano. E vamos pensar desde já que a principal propriedade dessa fórmula é o Teorema de Pitágoras, né? Essa fórmula vem do Teorema de Pitágoras. Então é interessante entender que essa fórmula vem de Pitágoras, porque muitas vezes você usa o Teorema de Pitágoras e não precisa usar a fórmula. Então a gente vai começar a deduzir a fórmula pensando num plano, né? X, O, Y. Vamos marcar dois pontos nesse plano, ponto A e o ponto B. A nossa intenção é calcular a medida do segmento que liga a B. A medida desse segmento é a distância. O ponto A tem um XA, o ponto B tem um XB, assim como o A tem um YA e B tem um YB. Traçando uma paralela ao eixo X, a gente acha um triângulo retângulo na figura. Olha, ele está destacado aí. Esse cateto aqui é XB menos XA e esse outro cateto é YB menos YA. Então agora a gente aplica Pitágoras, né? D quadrado é xb menos xa quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Aí coloca uma raiz quadrada, né, do D. Tanto faz você escrever xb menos xa como xa menos xb. Está elevado ao quadrado mesmo. Mesma coisa para o y. Então a gente vai reduzir um pouquinho o tamanho dessa fórmula. E a variação do x a gente vai chamar de ΔX, né? E a variação do y nós vamos chamar de ΔY. Começa com um problema da Unicamp, exercício 1. A figura abaixo representa parte do mapa de uma cidade, na qual estão identificadas a catedral, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano. Nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes da Catedral e da Prefeitura, enquanto a Avenida JK, não mostrada no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Agora que vem a pergunta. Sabendo que a distância real entre a Catedral e a Prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a Catedral e a Câmara de Vereadores é de... Então a gente diz que essa distância aqui, Catedral-Prefeitura, é de 500 metros, ou seja, 2U é 500 metros. Vou achar um triângulo retângulo. Eu quero calcular, eu sei que aqui mede U, aqui mede U, então a gente tem um cateto medindo 4U. Aqui é U, aqui também é U. Outro cateto medindo 2U. E a gente vai calcular essa distância entre a Catedral e a Câmara de Vereadores. Você aplica Pitágoras, 16U quadrado mais 4U quadrado, D quadrado é 20U quadrado, então o D é raiz quadrada de 20U quadrado, dá 2U raiz de 5. Sabemos que 2U é 500, então é só trocar, essa distância é 500 raiz de 5 metros. Vamos para o próximo exercício. Para marcar um ponto de encontro em uma grande cidade, dois agentes secretos usaram um sistema de coordenadas cartesianas em suas mensagens. Em relação a esse sistema, cujas coordenadas são dadas em quilômetros, a Avenida X está localizada sobre o eixo das abscissas e a Avenida P sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Veja as mensagens. Agente W. Eu estou no ponto A, localizado na Avenida P, a 5 km de distância em linha reta do ponto -16. E o Z. Minha posição atual é o ponto B, localizado na Avenida X, a mesma distância dos pontos 2, 3 e 6, 1. O encontro foi marcado no ponto médio das posições A e B, em um ponto do primeiro quadrante do sistema de coordenadas. Assim, as coordenadas do ponto de encontro são... Então, a gente precisa achar o ponto A e também o ponto B, e depois fazer o ponto médio.
P é a bissetriz dos quadrantes pares. Se o ponto A pertence a P, ele é da forma K menos K. Avenida X é o eixo X. Se o ponto B pertence à avenida X, B é da forma P0. Eu vou chamar esse ponto de menos 1, 6, o ponto C, de D o ponto 2, 3 e de E o ponto 6, 1. Sabemos que a distância de A até C é 5, então vamos fazer um sisteminha com isso. Distância de A até C, K menos 1 ao quadrado, menos K menos 6 ao quadrado igual a 5. Eleva o quadrado dos dois lados. Vocês podem estar achando estranho que esse sinal de menos subiu, mas como tinha menos aqui, coloquei em evidência, elevei ao quadrado, ficou mais. Desenvolve os quadrados, passa tudo no primeiro membro. Você cai numa equação de segundo grau, né, simplificando por 2. Chega à conclusão que o K pode ser menos 1. Se o K for menos 1, o ponto A é o ponto menos 1, 1. E o K pode ser menos 6. Aí seu ponto A vai ser menos 6, 6. Agora a distância de B até D é igual à distância de B até E. Fazendo essas distâncias, né, igualando as equações, você desenvolve os quadrados também, ó, tira a raiz, desenvolve os quadrados. Cai nessa equação que 8P é igual a 24. Ou seja, o P é igual a 3. Portanto, o ponto B é o ponto 3, 0. Agora vamos fazer o ponto médio entre A e B. A gente tem que lembrar que temos dois pontos A, né? Dois possíveis. Portanto, M é o ponto médio. O A1 é menos 6, 0 e B. Vamos achar o ponto médio de A1, menos 6, 6 e B, 3, 0. Então, calculando o ponto médio, a gente encontra menos 3 meios e 3. Nesse exercício aqui, a gente já nota que ele não pode ser, né, pessoal? Porque o x deu menos 3 meios e ele está dizendo que o ponto médio está no primeiro quadrante. A gente faz A2 e B. Calcula o ponto médio entre os pontos A2 e B. E aí você nota que o resultado vai ser 1 e 1 meio. Está no primeiro quadrante, portanto a resposta é 1 e 0,5. Opção A. Problema 2 resolvido. É um bom problema, revisa muita coisa. Problema 3. Para elaborar desenhos relativos ao projeto de um novo shopping center, os arquitetos responsáveis utilizaram um programa de computador que localiza os pontos do prédio em relação a um sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, sendo as dimensões consideradas em metros. Nesse sistema de coordenadas, os arquitetos definiram que uma das escadas rolantes do shopping deverá ligar os pontos A e B, como mostra a figura. Primeira pergunta: de acordo com o projeto, qual será o comprimento da escada rolante? Então a gente tem que achar o AB, né? Mas antes eu vou pegar aqui esse triângulo, né, destacado ali no plano, o XY, e eu quero achar essa distância PA. Então a gente vai fazer um Pitágoras, PA quadrado é 2 raiz de 11 ao quadrado mais 10 quadrado. PA ao quadrado é 44 mais 100, PA ao quadrado é 144, PA é igual a 12. Já sei que PA é igual a 12, eu quero achar AB, não esquece. E eu sei também, pessoal, nesse triângulo aqui, que PB é 5, né, que é o valor do Y, a altura. Agora a gente vai calcular o AB fazendo Pitágoras. AB quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. AB ao quadrado é 169, o AB então é 13 metros, fica respondida a letra A. Agora, na letra B, no ponto P, será colocado um foco de iluminação para ressaltar a estrutura da escada. Calcule a distância que esse foco estará da escada, ou seja, a distância de P até o segmento AB. Então a gente sabe que AB é 13 e ele quer a distância de P até esse segmento.
Então vamos lá. A gente vai usar aquela fórmula do triângulo retângulo, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, né? B vezes C igual a A vezes H. Então fica 13D é igual a 12 vezes 5. O H é 60 sobre 13 metros. Então está respondida a letra B. A distância do ponto P até o segmento AB é 60 sobre 13 metros. Estou à disposição de vocês para dúvida, gente. Esse assunto é muito importante, deve cair no vestibular. Até a próxima aula, viu? Um abraço.